Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu quero falar com vocês hoje sobre comportamentos que podem destruir um cristão. Amém? Comportamentos que podem destruir um cristão. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Quem achou pode dizer amém? Glória a Deus. A palavra diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Feche seus olhos. Vamos pedir a Jesus, amém? Para Ele falar conosco, falar com você, falar com teu irmão, com cada um de nós aqui nesta hora. Pai querido, nós pedimos, Senhor, a bênção e a direção do Senhor. Para, ó Deus, que a Tua palavra, ela possa encontrar morada em cada coração. Possa haver revelação do Teu Espírito Santo. Possa haver quebrantamento de toda e qualquer dureza, frieza espiritual, ação maligna, embotamento da mente, das emoções, para que haja grande libertação, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa agir aqui, e que esta palavra, ó Deus, não fique somente aqui, da porta para dentro, mas ela possa ser, ó Deus, trazida na segunda, terça, quinta, sexta, até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Nós possamos, ó Deus, meditar nessa palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a vivermos como cristãos em dias tão difíceis, Senhor. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, peço a Tua graça sobre a minha vida, Senhor, diante desta tarefa, meu Deus, nada tão fácil, mas eu conto com a ajuda do Teu Espírito Santo, para que eu possa ministrar esta palavra, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Irmãos, comportamentos que podem destruir um cristão. Se eu falasse para você assim, olha, você tem um carro, eu dissesse assim, olha, cuida bem do seu carro, nesta e nestas áreas, com certeza você me daria toda a atenção. Se eu fosse um técnico, conserto em equipamentos de informática, eu dissesse para você assim, olha, limpa sempre seu aparelho, quando você entrar em sites assim e tal, cuida bem, não deixa assim, e aquilo com certeza você me daria muita atenção. Se eu dissesse assim para você, olha, seu smartphone precisa sempre fazer uma limpeza, melhorar, descarregar, dar uma limpada, arrancar algumas fotos que não tem nada a ver, esvaziar sua caixa de mensagens, vai ficar muito bom, seu celular vai ficar mais leve. Com certeza você me daria atenção. E por que com certeza você me daria atenção? Porque são coisas que interessam a nós, são coisas que pertencem a nós, são coisas do nosso dia a dia. Se eu dissesse para você assim, olha, aplica num fundo financeiro tal, aplica, faz as aplicações financeiras, pega o seu dinheiro, mas é pouco, mas não interessa, nós sempre começamos com pouco, e aí vai se acrescentando, e aplica em tal lugar. Com certeza, se você tivesse interessado em multiplicar o seu dinheiro, você me daria ouvidos. Então, nesse sentido, eu espero que você não dê ouvidos a mim, mas primeiramente a Deus, porque eu estou aqui, queridos, no comportamento, assim imbuído, tomado da responsabilidade de trazer algo ao seu coração, de trazer algo ao seu coração. Eu estou imbuído nesse formato de trazer algo sobre o teu coração para dirigir a sua vida, para abençoar a sua vida, não eu, mas Deus. E Deus está preocupado mais do que todos nós juntos, de como nós estamos vivendo como cristãos nessa terra. Se nós fôssemos fazer um balanço dos nossos comportamentos, ou se agora descesse um anjo aqui e dissesse, fulano de tal, começasse a fazer a chamada, revelar o que está acontecendo, como será que nós nos comportaríamos nesta hora? Se Deus fosse fazer uma grande chamada aqui,
Como será que estaríamos na presença dele nesse momento? Então é necessário, nos dias de hoje, eu, você, todos nós, avaliarmos nossos comportamentos. Que nota nós daríamos a nós mesmos, como cristãos, sem usar de generosidade, porque quando falamos assim, eu sempre olho para a vida do outro ali, eu nunca olho para a minha vida. E agora eu quero que você olhe para você, amém? Esquece o irmão. Quero que você olhe para você, olhe para dentro de você, agora é com você. Porque quando nós ministramos a palavra, nós ficamos assim, seria muito bom se fulano estivesse aqui. Mas Deus fala com quem está. A palavra é para quem está. E Jesus usou essa passagem, dizendo uma importância muito grande. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E ele está colocando uma questão, dizendo assim o seguinte: se o sal, para nada puder temperar, ter a sua ação, ele não serve para mais nada. Não se põe um lampião embaixo de uma mesa, mas se eu quero clarear algum lugar, eu coloco ele no alto. E o que nós avaliamos das nossas vidas, queridos, como povo de Deus geral, há uma preocupação dos pastores atualmente com a igreja de Cristo. Jesus nos chamou para ser sal e luz. E nós estamos vendo no decorrer deste tempo, que nós não estamos agindo como a palavra de Deus, não são todos, mas não estamos agindo conforme a palavra de Deus quer de mim e de você. Ser sal e ser luz. Sal para dar o tempero, para não deixar aquele ambiente e nenhuma sociedade apodrecer. E nós temos percebido o contrário dessa situação. Nós temos percebido que hoje os cristãos, eles não estão tão preocupados com o seu testemunho. Eles não estão preocupados com o seu comportamento lá fora. E as pessoas que tinham medo de que a igreja, que o mundo entrasse na igreja, aconteceu pior, a igreja tem entrado no mundo. Como? Com o seu comportamento, com a sua maneira de viver, com os seus interesses. Já não se prega mais o evangelho segundo a palavra de Deus. Se prega, você vai ser rico, você vai prosperar, você vai ter a bênção, você vai fazer a viagem, você, isso e aquilo, é só bênçãos. O evangelho é bênçãos. Sim, claro que é. A Bíblia diz que Deus não nega bem algum aos que vivem retamente. Mas Jesus também disse em João 16:33, que neste mundo nós teríamos aflições, mas que não perdêssemos o ânimo, tivéssemos bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Nós temos uma palavra de Jesus, trazendo para mim e para você que todo problema que nós estamos vivendo, por tudo que eu e você estamos passando, ainda que eu não saiba, mas Deus sabe, você vai vencer, você vai alcançar. Mas no presente momento, se Deus tudo vê como eu creio que Ele vê, eu entendo que Ele é tudo vê, então Ele está olhando para a igreja e está dizendo, está faltando o sal da terra e a luz do mundo. A igreja está se perdendo. Tiago fala, na sua segunda epístola, no capítulo 3, que nos últimos dias surgirão homens mais amantes de si mesmo do que de Deus. Ou seja, pessoas desfocadas, longe de Deus, fora da vontade de Deus, voltadas para seus próprios interesses, para a sua própria vida, para as suas próprias necessidades, do que para Deus. Queridos, nós podemos defender o nosso lado. Nós podemos comprar, vender, formar, casar, namorar, noivar, separar, noivado e casamento, noivado e namoro. Noivado e namoro. Mas nós não podemos nos corromper como a igreja está se corrompendo nesses dias. Há pessoas que dizem assim, conheço um cristão, um evangélico,
que se é para ser evangélico como ele, eu prefiro servir ao diabo. E a coisa é triste, queridos. Nós nos deparamos com um cenário completamente vexatório. Nós comparamos com um cenário completamente vergonhoso, do qual eu e você como igreja, nós como igreja do Senhor, precisamos observar determinados comportamentos que têm destruído a muitos cristãos. Eu sei que você está aqui hoje porque você ama a Jesus, isso eu sei. Eu sei que você está aqui hoje porque você tem um interesse nas coisas de Deus. Talvez você tenha negado você mesmo, seu cansaço, a sua correria, está aqui hoje com dor, com problemas enormes, saiu da sua casa debaixo de pesos e acusações. Alguma coisa pode estar roubando a sua mente nesta hora, mas eu quero que em nome de Jesus você se esforce, porque Deus vai falar ao seu coração. Comportamentos que mais têm destruído os cristãos na atualidade. Número 1, a falta de intimidade com Deus. Deus não é mais conhecido. Não são todos, mas a falta de intimidade está hoje num grande percentual. Nós gastamos um tempo enorme na rede social, nos nossos afazeres, não há nenhum mal nisso. Gastar tempo na rede social. O único mal é que nós não estamos tendo, ou não estamos separando o tempo que Deus merece. E quando nós separamos o tempo para ter intimidade com Deus, através de oração, louvor, adoração, quebrantamento, arrependimento, já é ali para as 11, meia-noite, 1h da madrugada, alguns mais aventureiros, 3h da madrugada, aí a primeira orada é: Senhor, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não há mais um tempo com Deus, um tempo de quebrantamento, igreja, um tempo de arrependimento, de reconhecimento, de colocar a sua vida no altar do Senhor. A intimidade tem sido roubada. O Salmo de número 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quem teme a Deus, busca ter intimidade com o Senhor, conhecer ao Senhor. Há um chamado da Bíblia que diz assim: prossigamos em conhecer ao Senhor. Não devemos largar de conhecer a Deus. Não devemos de parar com os nossos estudos. Eu observo, existem tantos planos bíblicos. Nós entramos num plano aqui, saímos ali, entramos aqui, saímos lá. E quando nós vamos fazer o balanço no final do ano ou do semestre, não terminamos nenhum plano bíblico. Não conseguimos ler a Bíblia. Dizemos que não temos tempo para lermos a Bíblia. Porque quando eu leio a palavra de Deus, ela me dá intimidade com o Senhor. Quando você conversa com alguém, gasta um tempo com alguém, lá no seu serviço, lá na faculdade, lá naquele curso, você gasta tempo com alguém ali, quando você conversa, você passa a conhecer que aquela pessoa não gosta disso, não gosta daquilo, sorri com isso, sorri com aquilo. Assim é com Deus. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos quais são as direções, a vontade de Deus, o caminho de Deus para a minha vida, porque quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. Quando eu oro, quando eu busco a presença de Deus, eu falo com Deus e Deus responde às minhas orações. Amém, igreja? Então a falta de intimidade, o não ter intimidade com Deus, tem sido a queda de muitos cristãos. Vai trazendo um esfriamento. A gente não vai dando a importância necessária. Não precisa orar, Deus sabe, Deus conhece. Mas uma série de coisas vão entrando no meu coração, e às vezes o diabo ainda joga uma culpa. Você vai orar desta maneira? O diabo, ele é safado, astuto, sem vergonha. Ele tira de nós a vergonha para pecar, e devolve a vergonha, depois que pecamos, ele devolve a vergonha para pedirmos perdão a Deus. Ficamos encralacados, esnucados no canto da parede, não vamos ao Senhor,
porque achamos que não vamos ser recebidos. Gente, a coisa que Deus mais ama é quando você vai na presença dEle, vai como está. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de compaixão, de misericórdia. Então não deixe que a sua vida seja roubada, que o seu tempo seja roubado. Não permita que a sua intimidade com Deus seja roubado, porque isso tem sido, igreja, a causa da queda de muitos cristãos. Segundo comportamento que traz a causa e a queda de muitos cristãos é isolar-se da vida em comunidade. O diabo vendeu uma ideia de que você não precisa mais de igreja. Isolar-se da vida em comunidade. Você não precisa estar aqui. Você não precisa assistir o culto. Você não precisa, vai pela internet. Afinal de contas, aqui tem um monte de gente, inclusive eu, todos nós somos hipócritas. Aqui só tem gente falha. Então é melhor você ficar em casa, o diabo diz assim, né? Assistindo o culto pela internet. Você não precisa dar dízimo. Você não precisa aguentar a chatice do irmão. O pastor falando. Você não precisa celebrar nada, não precisa cantar, não precisa ficar em pé, não precisa passar calor. Então ele vai convencendo a gente de que nós podemos ficar em casa. Com isso, e esse comportamento tem sido a queda de muitos. E com isso, ele vai isolando a pessoa. Ele vai prendendo a pessoa. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então isso já existia. O autor de Hebreus já está alertando a igreja que esse problema ia existir, estava existindo. Eles já estavam lutando com isso aqui, porque se a Bíblia está falando sobre isso, porque estava havendo um problema de deixar. Não deixamos o churrasco, não deixamos os passeios, não deixamos a roda dos amigos, não deixamos o futebol, mas o culto a Deus, meu Deus, nós deixamos. Eu vou pedir, irmã Ana Paula, por gentileza, eu preciso de 2 intercessores, 2, por gentileza, põe aqui, por favor, por mim, queridos, viu? Por mim, fica assustado não, amém? Por mim, pela minha vida. Então ele está dizendo o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Antes, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja bem, ele está falando do dia da volta do Senhor. Ele está falando do dia em que as coisas ficarão mais difíceis. Ele está falando do dia em que as pessoas vão deixar a comunhão com Deus. Não estarão interessados, não estarão com vontade de estar na presença do Senhor. Então nós estamos hoje lembrando a cada um de nós que este é um problema. O inimigo gosta de isolar as nossas vidas. Ele gosta de nos fechar, de impedir que nós possamos viver a nossa vida com o Senhor. Amém, queridos? Terceiro ponto. Deixar a missão que Deus tem para a sua vida, para quando der tempo. Olha, você não precisa servir a Jesus. Você tem escola, faculdade, você tem compromisso, tem um namoro agora. Tem namoro que só a misericórdia, é mais para atrapalhar. Não é verdade? Namoro bom é aquele que glorifica a Deus. Namoro que não glorifica o Senhor, acaba, filho, porque está te fazendo pecar, cair, sair da presença do Senhor. Aliás, nós temos um fogo, não é o de Deus, mas é um fogo. Nós queremos beijar, queremos abraçar. Eu estou tão carente. Isso falta é de Jesus, é falta de Jesus. Jesus mandou a gente buscar o reino de Deus, toda a sua justiça. Isso é a modinha do mundo, queridos. Quando Deus colocar alguém na sua vida, este alguém, você quer saber se alguém é de Deus? Quando este alguém chegar na sua vida, vai te levar para Deus. Se está te levando para algum outro lugar, não é de Deus. Acaba com esse namoro. Se for para tirar você da igreja, se for para deixar você deprimido, angustiado, chorando, em um lugar, no canto e outro, querido, acaba com isso. Já deu, já é hora. Você está indo contra Deus.
está ferindo a você e a quem está do seu lado. Acaba com isso, que é melhor do que você viver esse problema dia após dia, porque é um fogo, eu tenho que abraçar, beijar, porque eu estou vendo o sistema do mundo ali na mesma coisa. Não. Então é escola, faculdade, trabalho. Olha, eu não posso servir, eu não posso nem passar um paninho na cadeira. Sabe por quê? Porque o meu tempo não dá, porque eu tenho tantas coisas para fazer. Então eu não posso ser líder, eu não posso fazer uma facilitação, eu não posso fazer uma tarefinha, por menor que seja. Por quê? Porque eu estou empurrando as coisas de Deus para trás. Eu estou deixando de lado as coisas de Deus para trás. E isso, queridos, nós temos que ter atenção. Porque o inimigo, ele é um roubador, ele é manhoso, ele é manhento. E ele sabe como tirar, ele sabe como pode nos afastar. Ele tem seus jeitos, ele conhece você, ele conhece a mim. Ele sabe do que eu mais gosto, ele sabe do que me entristece. Por isso que a minha vida e a sua tem que estar completamente aos pés do Senhor. Nós temos que voltar para Jesus. Nós precisamos fazer essa obra de Deus. Jesus nos mandou ser sal e luz. Você não pode negar o mandamento do Mestre Jesus Cristo. Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, é mesmo. Se Ele é, eu tenho prazer em fazer o que Jesus é para mim. Senão é uma incoerência. É a mesma coisa de eu mostrar para você: olha, isso aqui é branco, e insistir com você: olha, isso aqui é branco, e você está dizendo: não, isso aqui é preto, não, isso aqui é branco, não discuta comigo. É mais ou menos assim, porque quando nós vamos falar com algumas pessoas, essas pessoas, elas insistem em dizer, insistem e ficam bravas muitas das vezes, insistem de que estão certas, de que não tem problema algum, de que não tem dificuldade nenhuma. Deus tem uma missão para mim e para você. E você precisa se converter a ela. Você precisa se converter a ela. Aceitar o ID de Jesus. Se converter para eles. As pessoas estão rejeitando o plano de Deus nas suas vidas. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Se alguma coisa está amarga, dando errado, é porque eu devo estar fora da vontade de Deus. A gente às vezes quer insistir no erro, quer insistir na caminhada errada, e é prejuízo para nós, é desgaste, é tristeza. Coloque sua vida no altar do Senhor, entregue a sua vida para o Senhor. No livro de Apocalipse, Jesus diz assim: olha, eu quero que você volte ao primeiro amor. Eu quero que você volte no dia da sua conversão, onde você pulsava, onde você se alegrava, onde você não via a hora de estar, de ver, de ouvir a palavra, onde você se alegrava com os louvores, e hoje mais nada mexe com você. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Quero que você volte a fazer aquilo que eu dei para você fazer. Lucas capítulo 12, versículo 20, Jesus trouxe uma ilustração da seguinte maneira: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa passagem é do homem que disse assim: bom, tenho muitos bens, agora eu vou descansar, vou folgar, vou viver a vida. E aí veio a palavra dizendo: louco, esta noite ainda pedirão a sua alma, o que tens preparado, para quem será? Nós vivemos nessa terra como se fôssemos eternos aqui. Nós precisamos lembrar que essa vida é passageira, gente. Que a beleza que você tem é passageira, que o vigor que você tem é passageiro. E que nós temos que plantar coisas boas hoje, para termos um futuro melhor amanhã. É um vídeo que eu recebi no WhatsApp de um homem como mendigo. Mendigo. E ele falou assim: aos 14 anos, disseram para mim assim: ó, usa, é legal, é bacana,
vai te dar força, coragem, você vai ficar descolado. E ele diz assim: hoje eu estou com 34 anos, numa fila, pedindo sopa. Só não me falaram que isso poderia acontecer comigo. Os filmes, gente, não mostra o que deu errado, só mostra o que deu certo. Vai dar uma olhadinha no make-off, vai dar uma olhadinha em quantas cenas foram necessárias fazerem várias vezes. E como eu disse, olha para você, esquece quem está do teu lado, concentre em você. Jesus quer falar com você, deixa a vida dos outros. Quarto lugar, comportamento que pode derrubar a vida de uma pessoa: buscar as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Quantas pessoas se aproximam de Deus olhando somente para as suas mãos, o que Ele tem, o que Ele pode dar. Quantas das vezes nos aproximamos do Senhor nos momentos de dor, lutas e dificuldades, mas não é para se aproximar, pastor? Sim, claro que é, mas também na alegria. Eu não posso ter uma vida só de buscar a bênção. Onde você vai? Vou buscar a bênção. Aliás, é um contrassenso, é uma palavra errada que nós cristãos usamos, buscar a bênção. Quando o livro de Deuteronômio, Bíblia é Bíblia de capa a capa, quando o livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz que todas estas bênçãos te alcançarão, mas se atentamente ouvir a minha voz. Não busque a Deus somente pelas bênçãos, busque o dono de todas as bênçãos. Nossa vida não pode ser pautada, dirigida por uma bênção aqui, outro lá. Quantas igrejas estão cheias, buscando bênção, buscando milagres, buscando curas. Quantas pessoas precisando de Jesus, de salvação. A gente não vê um versículo na Bíblia que diz assim: e o aleijado andou, e o céu fez festa. O morto ressuscitou, e o céu fez festa. Mas nós vemos na Bíblia dizendo: quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Queridos, nós precisamos voltar um relacionamento verdadeiro com Deus. Como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, na fornalha. Nós vamos te jogar nessa fornalha. Não vai negar o teu Deus, Ele não vai salvar vocês. A resposta dele foi uma só: se Ele nos livrar, livrou. Se não livrar, estamos juntos. Estou com Deus e não largo. Às vezes não vem aquela bênção, chateou, já não quer mais ir no culto, as coisas não estão mais boas, problema dentro de casa, dificuldades, situações, vai esfriando, vai roubando. Hoje eu não estou legal. Como vai ser no céu, queridos? Será que eu vou poder dizer: Senhor, hoje eu não estou legal, vou dar um rolê lá na terra, vou dar um passeio lá? Será que vai dar? Gente, nós precisamos pensar melhor nas coisas. Não podemos viver a vida só por viver a vida, mas temos que viver esta vida com sabedoria. Não busque a Deus por interesses, mas busque a Deus porque você o ama. Pastor, eu não amo a Deus. Ótimo, ótimo, você foi sincero. Diga para Ele: Senhor, eu não o amo, mas eu quero te amar. Eu quero te amar. Senhor, eu não entendo, mas eu quero entender. Senhor, eu não gosto, mas eu quero gostar. Senhor, eu não sinto, mas eu quero sentir. Senhor, eu não consigo largar, mas eu quero largar. Diga para Ele, de coração. A gente fica rodeando, como se Ele não conhecesse o meu e o teu coração. Como é que é isso? Um Deus que vê todas as coisas. Diga para Ele, fale com Ele, explique para Ele, diga: Senhor, eu estou nessa situação aqui, me socorre, porque eu sei que se eu continuar assim, Senhor, as coisas não vão para lugares agradáveis. Quinto comportamento
que tem derrubado muitos cristãos: não dedicar-se ao estudo contínuo da Bíblia. E bem como eu falei, nós começamos um plano bíblico, paramos. Nós começamos um livro, não terminamos. Nós começamos uma campanha, não terminamos. Nós começamos a leitura da Bíblia, não conseguimos terminar. E a gente ainda cai na loucura de ler lá por volta de meia-noite, 1h da madrugada. Eu chamo isso de diazepam. Ler a Bíblia a este horário é diazepam, é para colocar o camarada no sono mesmo. É verdade. Aliás, quando a gente pega para ler a Bíblia, pode ser ao meio-dia, debaixo do sol. Vem um soninho, né, irmãos? É verdade, pastor. O que eu faço? Repreenda. Porque tem alguém que não é de Deus, tentando impedir você de ler essa palavra. Tentando impedir você de aprender, de ouvir Deus falar com você, de dar direções para a sua Bíblia. Nós precisamos de uma leitura contínua da palavra de Deus. Pastor, estou chegando agora, não sei nem que livro ler. Começa pelo Evangelho de João, fala o amor do Senhor, vai para Romanos, vai para o livro de Salmos depois. Já estou te dando uma direção. Pastor, eu quero ler, mas não sei nem por onde começar. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, é o 4º livro que vai falar dos milagres da vida de Jesus. É lindo, é maravilhoso. Depois disso, que você vai estar assim, radiante, cheio do poder de Deus, vai para o livro de Romanos, para compreender. Mas nós queremos, gente, firmeza, nós queremos conhecimento, nós queremos intimidade com Deus, lendo, sei lá o quê. Nada, muitas das vezes. 6º comportamento, que tem levado muitos à queda, muitos cristãos à queda. 6º, negligenciar as práticas espirituais. Faz tempo que não jejua. Falou em jejum da fome, pastor. Falou em jejum da dor de cabeça, eu não posso jejuar. Ah, irmão, se converte. Às vezes a gente fica sem comer, só no cafezinho, se destruindo, suicida em potencial. A igreja hoje, a comida está tão fácil, tão processada. Tem comida em todo canto, gente. Você dá uma olhada na bolsa, alguém tem uma coxinha? Estou com fome. Tem um negocinho aí, um pedacinho de torta, para mais tarde. Ninguém é de ferro. Não é verdade? Eu concordo que jejuar não é tão fácil assim, mas também não é impossível. Não é impossível. O jejum nos aproxima de Deus, sustenta as nossas orações e tantas outras coisas. Leitura da Bíblia, como eu acabei de dizer, oração, como já falei, adoração. Tem irmão que diz assim: pastor, eu chego só no meio do louvor, porque Deus habita no meio do louvor. Louvor é importante, gente. É adoração a Deus, é exaltação ao seu nome. É claro que um dia ou outro vai acontecer, não tem jeito, né? Mas se isso está sendo uma sistemática, muda isso, meu irmão. Não deixa teu lugar vazio na adoração congregacional. Não deixa não. Lute, se apresse. Tem coisas que estão enrolando a sua vida por bobeira. Se você já tem um compromisso, saia mais cedo. Se prepare mais cedo. É um absurdo nós temos que falar isso a pessoas tão inteligentes como vocês, mas tem sido necessário. Porque comportamentos como esse vai tirando o louvor. Daqui a pouco, o demônio diz assim: olha, já que está tarde mesmo, vai não. Vai não. E ele começa a inventar uma 9 horas doida, para tirar a gente da igreja. Então não negligencie as práticas espirituais, elas são importantes. Nós temos que ser firmes. Jejuar, orar, buscar a Deus, ler a Bíblia, adorar ao Senhor.
colocar músicas cristãs. Deixa eu te dar um conselho, o rádio é seu, o smart é seu, e os ouvidos são seus também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ouça aquilo que é de Deus, porque isso vai trazer um prejuízo muito grande na sua vida. Aí você fala, não é bem assim, não paga para ver, não paga para ver, mas é uma experiência, que nós como pastores, por ouvir, por aconselhar, por saber, estamos falando com causa ganha, que o melhor ponto musical que você deve ter é o gospel. E olha, tem tanta música, os meninos põem cada uma lá, eu só vou na curtição, vamos, põe aquela, vamos embora. Tanta coisa rica, maravilhosa, que nós evangélicos temos, irmãos. Não há necessidade de a gente abrir a lata do lixo, deixa eu ver o que tem para comer aqui. Quando Deus tem a mesa farta, para nós, queridos. Quando Deus tem uma mesa farta, Deus tem tanta coisa boa, queridos, amém? Não negligencie as práticas espirituais. 7º comportamento, não aceitar que a vida cristã tem suas dificuldades. Pastor, eu vim para a igreja, porque disseram que a minha vida ia ser um mar de rosas. Mentiram para você. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, o pau vai quebrar, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vão bater no teu carro, não vão pagar você, vão dar calote, vão falar mal de você, vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro, vai ter saúde, vai ser livre da morte, vai ser livre do roubo, mas também vai ter aflições. Esse é o evangelho verdadeiro. Mas você não pode perder o ânimo, você não pode desanimar, você tem que continuar firme com o Senhor, dedicado a Ele, buscando a presença dEle. Não aceitar, eu estava buscando a Deus, pedi algo para Deus, não deu certo, eu veio uma pessoa, falou umas besteiras no meu ouvido. Mas por que você deu ouvido para a pessoa falar besteira? A gente às vezes passa mal, tem problemas dentro da igreja, começamos a ficar pirado de cabeça, entre aspas, porque nós emprestamos nossos ouvidos a quem não deveríamos emprestar. Mas eu ouvi por educação, então você está ruim por educação também. Se vier com conversa fiada, vier com conversinha errada, meu irmão, em nome de Jesus, corta, não dê moral para a brincadeira e dizer, gente, vamos parar aqui antes que a coisa fique pior, vamos orar, vamos pedir perdão a Deus aqui. Eu não tenho coragem, então deixa que eu tenho, pronto, você ora. Porque falar mal, irmãos, é igual começar a se coçar. Tem tanta coisa boa para a gente falar. Nós vamos falar mal de igreja, vamos falar mal de pai e mãe, de família, de líderes, de pastores, de irmãos. Isso é uma coisa diabólica, gente. Nós precisamos abrir os olhos. Depois eu vou reclamar que a minha vida não vai para frente, mas é claro que não vai para frente, não pode ir para frente mesmo. Pastor, estou vendo bicho, pastor, estou ouvindo vozes, pastor, estou sentindo uma coisa atrás de mim. Só pode, filho, não é verdade? Só pode. Busque ao Senhor, querido, se fortaleça. Na hora da luta, deu errado, vai adorar a Deus, adorar, vai orar, vai pegar a sua chateação, ajoelha ali e diga, Senhor, está aqui, só levanta quando você estiver bem. E sabe que Nabucodonosor passou uns anos no mato, igual um animal. Ele só levantou quando ficou bem. Foi dura a situação para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas ele reconheceu que só o Senhor era Deus. Queridos, que nós, nem eu e nem você, precisamos chegar a esse estágio. Amém, igreja?
que não seja necessário Deus nos quebrar, que não seja necessário Deus nos abater, porque tem gente pregando uma mentira, um sofisma, uma meia-verdade. Deus é amor, sim, Ele é amor, mas só conhece o Deus do amor. A Bíblia mostra o Deus do amor e o Deus da justiça, e diz assim: olha, é feio, hein, cair nas mãos do Deus vivo. Não vamos servir a Deus por medo, mas por responsabilidade dos meus atos, dos meus comportamentos, das minhas decisões. Oitavo comportamento que tem derrubado muitos cristãos: zombar de Deus. Está na moda, né? Zombar de Deus. Sabe quando eu zombo de Deus? Sabe quando eu me torno um escarnecedor? Quando eu prometo a Deus e não cumpro. Eu me torno um escarnecedor. Senhor, esse ano, a gente acho que até acabou, né? Mas, vai lá, né? Eu vou fazer, Senhor, eu prometo, Senhor. Eu me torno um zombador. Eu prometi ser um servo de Deus. Eu prometi ser servo de Deus. Eu estou cumprindo o que eu prometi como cristão? Se eu não estou, eu estou sendo um zombador. Você entende isso? Amém? Então a Bíblia diz assim: zombar de Deus é cavar para si mesmo uma cova de destruição. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nona causa que tem derrubado os cristãos. Diga glória a Deus. Está acabando. São 10. Diz assim: achar que as suas opiniões são mais importantes que a Bíblia. Irmãos, na internet, todo mundo é pastor. É igual época de final de campeonato, né? Jogo de Copa. Todo mundo é técnico, todo mundo é jogador, né? E naquela hora eu fazia aquele gol. Todo mundo faz o gol, não é verdade? Na internet, todo mundo é pastor. E é um besterol que a gente tem lido e ouvido, irmãos. Cruel. Cruel. Pessoas falando mal de pastores, de irmãos, de igreja. Você fala uma palavrinha ali, o pessoal já te chama de tudo quanto é nome. Filho de Satanás. Cavalo da carroça do faraó. Mefibosete. E aí vai. Uma palavrinha que você... Irmãos, vamos orar. Que orar o quê? Tem que matar um miserável desse. Ali, todo mundo é bam, bam, bam. Mas vem viver a vida cristã. Vem pastorear a igreja. Vem chorar. Vem compreender, amar. Levar nas costas. E poder sorrir na frente da pessoa. Essas pessoas não querem isso, né? Não querem. Eles querem o caminho fácil. Então achar que a opinião deles são mais importantes do que a Bíblia. Olha, não é bem assim como o pastor tem pregado, não. Não é, é exagero da pastora. Não é bem assim como o teu líder de célula falou. Não é bem assim como o teu discipulador está te ensinando. É radical demais. Olha, porque a Bíblia tem que ser interpretada dessa maneira. Não construiu nada. Não ganhou ninguém para Jesus. Não sofreu nada. Não edificou uma igreja. E ainda quer falar. Vai se converter. Não é verdade, gente? E esses miseráveis, eles acabam, porque é raiz de amargura, né? Convencendo alguns fracos. Não é verdade? Alguns fracos. Se você tivesse que entrar num avião, olha o exemplo, fazer um voo de 25 horas, internacional, e o piloto é inexperiente, ele só dirige teco-teco.
piloto de balão, você entraria num avião desse? Outro dia estávamos no avião da TAM, tem uma revista, eu peguei, quem são os nossos pilotos? Irmãos, passei vergonha, porque eu pensava outra coisa. Os caras são de um gabarito, irmãos, fantástico. E mesmo assim cai, né? Mas eles têm uma capacidade tremenda, horas de voo, experiência, conhecimento fantástico do que é um avião, mas cai. É falha humana, grande verdade é essa. Mas que eles têm um conhecimento, uma capacidade, é fora do comum. Procure ler. Eu fiquei abismado. Voltando para o falar mal. Você acha que dá para crer numa pessoa que não edificou, não construiu, não fez nada, não ganhou ninguém para Jesus? É melhor ouvir essa pessoa do que ouvir um pastor, uma pastora. É melhor ouvir essa pessoa ou um líder que está à frente, que abriu sua casa, que está na obra, chorando e sofrendo muitas das vezes pela vida deste. O que é melhor, gente? Entrar num avião que tem 99,9% de chance de cair? O que é melhor? Então fique do lado de gente que tem respaldo, que tem gabarito, que é capacitado por Deus. Fique do lado certo. O lado mais certo é o lado de Jesus. Depois, ao lado daqueles que Ele comissionou e tem mostrado o resultado. Fique do lado certo. 10º e último comportamento que tem derrubado muitos cristãos: amizade com o mundo. Nossa, você é crente? Nem parece. É chique ser crente, né, gente? É chique ser crente. Só não é chique largar o pecado, fala a verdade. Ser evangélico? Sou evangélico. Só não consigo largar o pecado. E essa história tem derrubado muita gente, irmãos. Muita gente mesmo. Amizade com o mundo. Meu melhor amigo não é uma pessoa, não é o discipulador, não é a discipuladora. É uma pessoa do mundo. Eu quero só falar uma coisinha aqui sobre discipulado, gente. Eu tenho encontrado muita mentira, irmãos. Isso não cabe a nós como cristãos. Muita mentira. A mentira, ela é uma obra de Satanás. Pastor, mas aquela do colarinho branco? É a mesma coisa, filho. É do colarinho branco, mas é do pé de bode, do Zé do garfo, do Zé do rabo. Eu não posso me entregar. Jesus bateu de frente, João 8. Jesus está batendo de frente com os fariseus. Ele disse assim: vós sois filhos do diabo. Vocês são mentirosos. Ele está dizendo aqui na Bíblia, Evangelho de João capítulo 8. O diabo é mentiroso, é homicida desde o princípio. Eu sou filho de Deus. O diabo não é meu pai. E quando eu entro pela mentira, eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Responda você. Mas a palavra de Deus nos diz que o diabo é o pai da mentira. E a amizade do mundo corrompe o bom costume de um cristão. Vai pegando jeito, vai pegando gosto. Diz que a gente brinca, tem crente chuchu, né? Pastor, mas eu não posso. Pode. Jesus, até com prostituta, sentou, comeu, falou, bateu papo, isso mais aquilo. Mas ele influenciou. Ele fez a diferença. Agora eu vou nessa e sou influenciado. Isso tem derrubado muita gente.
Não é à toa que nós temos 40 milhões, 50 milhões de desviados, que hoje mudaram o nome, são desigrejados. E eles acham que vão para o céu, porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus morreu por esta reunião aqui, ó. Para você que vem, paga o preço. Ele não morreu para aqueles que estão lá atrás, do seu notebook, do seu smart, do seu tablet, que é a igreja, O inimigo quer implantar isso. Amizade com o mundo tem tirado pessoas da igreja. Namoros mundanos. Pastor, a hora que ela não é evangélica, mas Deus vai fazer a obra. Já ouvi de casamentos, o cara veio para a igreja, pegou a irmã, quer dizer, né, para namorar, aquela história toda, casou, terminou o casamento, ele saiu, ele falou, essa é a última vez que você vem na igreja. Na nossa cultura, casamento, na cabeça de alguns homens, se torna dono da mulher. Tirou a irmã da igreja. E assim tira o moço, tira a moça. Por quê, queridos? Nós queremos manter amizade com o mundo. 10 aspectos, 10 comportamentos que eu quero alertar você. E tem sido a razão da queda de muitos cristãos. Pense nisso. Vamos ficar de pé para orarmos.